Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais um PodVet, seu podcast veterinário. Hoje a gente está com a presença da ilustre Tabata Garcia. Ela que é graduada em Medicina Veterinária pelo UFMG, mestranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde na Fiocruz de Minas, possui pós-graduação em Dermatologia de Pequenos Animais, pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias. E, claro, nossa ilustre professora da Clínica de Pequenos Animais e Diagnóstico por Imagem. Olá, Lucas, Felipe, ouvintes da rádio, como é que Flávio. vocês estão? Aí você já começou errando o nome. Como assim? É meu aluno, gente, tá? Pode isso? Pode não. Desculpa, Flávio. E aí, Tranquilo. tá tudo bem? Como é que você tá? Tô Tá animada bem, tô pro programa de hoje? animadíssima pra gente falar um pouquinho aqui, tirando a chuva, né? A chuva deu uma atrapalhada na gente. Pegou todo hoje, mundo né? de surpresa, mas estamos aí. Chegamos, Começamos né? até, inclusive, um pouquinho atrasado o programa de hoje, justamente por causa disso. Gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso. Mas, enfim, vamos começar, Tabata? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre O tema de veterinária. hoje, gente, são os cuidados básicos que você, daí de casa que está nos escutando, que você deve ter com seu pet. Inclusive, também vamos falar um pouco sobre atendimento clínico veterinário. Tabata, a primeira pergunta dos nossos ouvintes que a gente pegou pelo Instagram e tudo mais, seria qual... seria uma coisa básica que todo mundo está querendo saber, que é, por exemplo, saí na rua, vi um cachorrinho ali, adotei ele, e o que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo? Toda vez que a gente faz adoção, principalmente de um animalzinho que foi resgatado, que a gente não tem um histórico desse paciente, você deve procurar atendimento médico veterinário de sua confiança. E aí o veterinário vai fazer os exames iniciais, tanto os clínicos, que são aqueles exames que a gente faz dentro do consultório, aferição de temperatura, avaliação de mucosa, o estado geral do paciente. Vão ser coletados alguns exames básicos, principalmente um hemograma e o exame da leishmaniose, que é extremamente importante, né? E a partir daí o veterinário vai conseguir traçar um cronograma para você levar esse animalzinho para sua casa, sem colocar você e sua família em risco e dando qualidade de vida e bem-estar para ele. Bacana. Tabata, e quando a gente pega um cachorro de rua, a gente não sabe o histórico dele. Como é que eu faço assim, o protocolo vacinal do zero? Como a gente não tem, né, na maioria das vezes que a gente faz uma adoção, a não ser que seja uma adoção de abrigo, né, que geralmente eles têm, as ONGs, elas têm um histórico bem completo desses animais. Quando a gente pega um animalzinho de rua, o ideal é que a gente retome todo o processo, né? Não vai fazer mal para ele, muito pelo contrário, a gente não pode deixar ele sem essas vacinas essenciais por causa dos riscos para a saúde deles. Então, a gente pode retomar desde o começo. A gente vai avaliar a idade do paciente para saber quais vacinas ele deve tomar, qual quantidade, o intervalo, de acordo com as orientações internacionais das associações clínicas, tudo baseado em evidência científica. Bacana. Correto. E assim, você citou aí das vacinas, o protocolo vacinal inicial. Você poderia citar pra gente as vacinas principais que a gente tem que estar começando isso daí? E se realmente é necessário fazer todo aquele protocolo seguindo todos os meses certinhos, 3, 4 vacinas logo em seguida, e depende do veterinário e de onde que ele está se baseando, né? Isso, né? Hoje a medicina veterinária, assim como a medicina humana, ela trabalha baseada em evidência científica, é a medicina baseada em evidência. Então não é o que eu, como profissional veterinária, acho ou o que o colega que está trabalhando num local próximo acha. Tudo tem que ser baseado em evidência científica. E a partir dessa consideração, existe um guideline, que é uma orientação internacional de um corpo clínico importantíssimo, que é o ASAVA, e eles fazem um estudo muito completo sobre as necessidades de cada região do país. Perdão, cada região do mundo. Então, por exemplo, voltando aqui para a nossa realidade brasileira. Aqui as vacinas essenciais, que são aquelas que a gente diz obrigatórias, é a vacina de raiva e a vacina polivalente, que protege contra torno de 7 a 10 doenças, né? Então, essas são um mínimo de imunização que a gente deseja para um paciente. Além disso, a gente vai avaliar a região que o animal vive, né? A região qual estado brasileiro, e também o estilo de vida dele. Então, por exemplo, paciente que frequenta banho e tosa, que vai para creche, que passeia muito em parquinho e tem contato com outros animais, a gente indica a utilização da vacina de gripe. Ok. Agora, na nossa região, Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, Sete Lagoas, estado de Minas inteiro, leishmania é um grande problema, né? A leishmania visceral. Então, a gente também indica a utilização, sempre que possível, da vacina, que vai impedir doença grave. Então a vacina não é a solução, igual em alguns casos, tem algumas pessoas que acham que a vacina é a solução, dê a dose da Leistec ali,
E vai Vacinei, não vai proteger, pegar mais, vai não. proteger. Não é a solução, né? Igual a vacina da Covid. A gente passou por uma pandemia e a gente viu a importância da vacina, né? Então, a vacina, ela não impedia infecção. Assim como a maioria das outras vacinas, elas não impedem infecção. Elas vão impedir o adoecimento grave, né? Tanto de casos humanos como a Covid, Sim. que a gente está falando, como no caso das doenças animais. E pensando que o animal é um reservatório importantíssimo, né? Dentro do meio urbano para a leishmania, qualquer medida direcionada para ele é extremamente importante para controlar a nossa saúde. É a ideia da saúde única, né? Então, quando a gente fala em prevenção de leixe, vamos falar agora de prevenção ou vocês vão falar depois? Não, Eu queria se você quiser emendar, você já pode Aham. emendar, porque você começou um assunto, então vamos embora. Tá super interessante ouvir. Então, quando a gente pensa em controle de leishmania visceral, né, dos casos humanos, a gente sabe que tem muita importância no olhar para o cão, que é o reservatório principal dentro do meio urbano. E aí, o primeiro ponto para a prevenção é o encoleiramento. Né? Então, o uso de produtos inseticidas, de coleiras, de produtos em forma de pipeta para aplicar na pele ou spray, que vai evitar o contato do flebotomínio transmissor, que é o mosquito palha, com o cão que possivelmente pode estar infectado. E aí, evitar também a transmissão para humanos. Então, quando o seu animalzinho chega na clínica, o vet, primeira coisa que ele vai falar, vai explicar sobre as vacinas essenciais, sobre outros assuntos que a gente vai falar aqui no resto do pod, mas o encoleiramento é essencial e necessário para todos os animais. Para quem de casa não sabe, qual é essa coleira, assim, qual seria quanto tempo age essa coleira, com quais cuidados que eu devo ter para utilizar essa coleira? Então, existe animal alérgico a essa coleira? Elas são 4 coleiras, né? Então, a coleira que, inclusive, os órgãos oficiais estão usando nos municípios prioritários do Brasil, agora distribuindo de forma gratuita, é uma coleira embebida em deltametrina, né, em 4%. Então, nós temos, acho que a gente não pode falar os nomes, né, né, a gente geralmente evita de falar nome comercial, mas assim, é muito comum, você pode inclusive mandar mensagem lá no Instagram dos meninos pedindo indicação que eles falam, todas as listas de coleiras, porque eu expliquei isso na aula, se eles não falarem, depois vocês avisam pra gente, tá? E essas coleiras, né, essa que nós estamos falando de deltametrina 4%, ela dura 4 meses, né? Uhum. Existem sim casos de sensibilidade cutânea, principalmente em paciente que é muito alérgico, e aí o ideal seria lavar as coleiras antes de utilizar nesses animais, Sim. né? Quem tem medo de perder o princípio ativo nessa lavagem, não precisa ficar com medo. O princípio ativo, ele é disperso na barreira de cutânea do animal de forma microscópica. Então, você não vai conseguir tirar esse princípio, não. Certo. E para os nossos amigos felinos, assim, você falou dos cães e adotei um gatinho, achei um gatinho na rua, quero adotar. O protocolo, como é que eu faço? Tem que fazer um teste? Sim, O protocolo é o mesmo. É. Se a gente pensa nas mesmas doenças do cão, ou se vão ser doenças diferentes, porque a gente sabe que tem esporotricose, que inclusive aqui na nossa cidade está sendo um problema de de saúde né? pública. Aqui, principalmente em Sete Lagoas, a gente vê muito gato na rua, Eu né? sou o exemplo Muito- próprio, tá? Tem Muito marcas. filhotinho abandonado, muita cria, né? Porque a gente Sim. sabe como é que é. Né? É por isso que é tão importante o programa do Centro de Controle de Zoonoses, né? De castração, que faz, de busca ativa, tanto para leishmania quanto para esporotricose. Um programa que eu estou tendo contato aqui e é bem, bem bacana. Mas o felino, ele também tem algumas doenças que ele vai compartilhar com a espécie canina, como a raiva, né? Então, ele também toma vacina de raiva. Mas as doenças da vacina polivalente, elas são diferentes, né? E aí, quando a gente pensa nos testes iniciais, a gente sempre pensa nas retroviroses felinas. Então, a FIV, a FeLV, são doenças importantes que, apesar de não transmitir para o humano, elas são altamente contagiosas de um felino para o outro. Então, o gato, né, o felino que você resgatar, você tem que ter um cuidado ainda maior, tanto pela esporotricose quanto pelas retroviroses. Porque às vezes passa pelo contato direto, pelo uso da mesma caixa de areia. Então, até que o seu veterinário de confiança tenha avaliado o animal, tenha testado o animal e assegurado que naquele momento ele está com uma saúde boa, o ideal é, inclusive, deixar separado. Né? No cão e no gato também acontece, com certeza. A gente pensa em sinomose, em parvovirose, que são doenças que têm o contágio direto e indireto. Então, quando a gente resgata o animal, a gente não coloca o animal junto com os nossos de casa, né? Deixa separado um tempo até o veterinário liberar, né? E a leishmania em felino, apesar de não ser tão comum
ainda, né, nós estamos tendo cada vez mais casos, né? Então, assim, é lógico que o número de casos comparado com a doença em cães é muito menor. Mas nós temos vários estudos ali na Fiocruz pensando no papel epidemiológico do felino. A gente tem feito diagnóstico na clínica e atualmente no Brasil só existe uma coleira que pode ser usada em felino, dessas que a gente conversou, e que faz prevenção contra o mosquito palha, que é o transmissor da leite. Então, em área endêmica como a nossa, miou, latiu em colera. Não tem, né? É melhor prevenir, né? Melhor prevenir. E na sua experiência, assim, já que você é uma pessoa que está dentro ali falando sobre a leishmaniose, você tem percebido um aumento dessa doença em outros reservatórios? No caso, igual você já citou, que é possível o gato estar contraindo isso daí. Isso. Você já percebeu um aumento dessas espécies ou, por enquanto, a gente só está ali, ó, o problema só é realmente o cachorro? Atualmente, o único reservatório que é aquela espécie que consegue transmitir e manter aquele ciclo epidemiológico da doença dentro do meio urbano é o cão. O gato, nós ainda não temos essa comprovação, que são os estudos que a gente realiza lá na Fiocruz. A gente consegue encontrar vários animais infectados, mas o animal infectado, a espécie infectada, é diferente dela ser reservatório. Sim. Então, ainda não foi comprovada a transmissão pelo felino. Mas a gente tem. Ano passado, por exemplo, nós atendemos 10 gatos positivos, né? E temos cada vez uma consciência maior, até mesmo pela questão da saúde única e da educação em saúde que o governo faz, das pessoas estarem mais atentas ao que está acontecendo ao redor, que é o reflexo da saúde dos nossos animais vai bater diretamente com a nossa saúde. E vice-versa, né? Exatamente. Então, a gente tem uma percepção até dos colegas veterinários, dos colegas médicos que trabalham aí com doença tropical negligenciada, com uma atenção maior. Então, às vezes, eu acho que o diagnóstico que vai aumentando é porque a gente está tendo um olhar mais crítico para a situação, né? Então, eu sempre achei, né, a gente sempre conversa assim nos grupos de veterinários, que felino sempre teve, mas às vezes a gente não procurava, né? Então, em área endêmica é normal que a gente encontre várias espécies, mas por enquanto é o cão o reservatório principal. Como a gente está falando de duas doenças que a gente citou aqui, que é a esporotricose e a leishmaniose, que são um grande problema aqui para a gente em Sete Lagoas, você poderia só citar alguns sintomas que o pessoal de casa pode dar, características, cada que o pessoal delas, né? bate o olho e fala, opa, deixa eu procurar ali um órgão meu cão responsável. tá com isso, eu acho que tá com isso, tipo é melhor isso. eu dar uma olhada, né? Se a gente der uma procurada na internet, digitar leishmania canina, vai aparecer aquele cão típico com a doença, né? Um animal magro, com descamação cutânea, com lesão de ponta de orelha. É o pingando leishmaniose. O pingando leishmania, né? Descamação em nariz, crescimento exagerado das unhas, né? Esse é o padrão. Sim. Mas a gente tem que deixar muito importante que em área endêmica, como a nossa região, mais de 67% dos casos caninos são assintomáticos. Então, muitas vezes, o animal, a gente olha para o paciente, ele não tem nenhuma alteração clínica e, quando você faz o exame, dá positivo. Então, a ida ao veterinário, né, o controle da saúde do seu pet em casa, ele tem que ser feito independente do animal estar manifestando ou não. Mas as manifestações clínicas mais comuns são essas que a gente falou aí, né? Mas já vi paciente só com alteração gastrointestinal, vômito e diarreia. Paciente que às vezes só tem aumento de linfonodo, que são aquelas ínguazinhas que aumentam quando a gente tem, né, na garganta, dor de garganta, né? Já a esporo, a gente sabe que tem muito gato assintomático, mas a maioria deles tem lesão de pele e a gente tem que ficar bem atento, porque não é o contato apenas da lesão, da secreção com a lesão, que pode transmitir para a gente, né? A arranhadura do gato é muito mais importante na transmissão. Então, às vezes, você vai fazer um resgate de um animalzinho que está em situação de risco, tem que tomar muito cuidado. Não pegue os animais sem usar uma luva, porque... Por mais que ele seja dócil, vai estar assustado, né? Pode te atacar. Exatamente. Então, use uma luva, use uma toalha para jogar em cima, para você fazer o resgate, poder ajudá-lo e não ter sua saúde prejudicada, né? É importante frisar, né, que esse tratamento, principalmente da esporo, ele é e da leishmania também, é para a vida toda, assim, né? A maioria dos gatos a gente tem um tratamento muito longo. Muito longo. Né? Principalmente se ele tiver alguma doença de base, como as retroviroses que a gente falou. Então, o animal acaba respondendo muito mal ao tratamento. E é assim, paciente que às vezes tem que fazer 6 meses, 1 ano de medicação, porque se para antes da recidiva, né? Então, igual vocês falaram, o Flávio falou, é melhor prevenir, né? Do que a gente tratar. Sim. E passar por isso. Fora o risco que a gente acaba tendo que se submeter, né? Voltando agora à questão das vacinas, já que a gente interrompeu o assunto para entrar nessa linha na especialidade, e aí, a gente falou um pouco dos pets e tudo mais, e como que a gente consegue, tem que manter
o cachorro tá idoso, continua tomando, porque, vamos supor, talvez a pessoa pensa, ó, já dei. Dei aquelas iniciais e agora dei as tá livre. essenciais, já criou ali imunidade e tudo mais, tá livre, não precisa da vacina nenhuma. É o que a gente vê muito aqui até. O que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem uma analogia com algumas vacinas que a gente toma, né? Então, por exemplo, tétano, febre amarela, que às vezes demora 10 anos para diminuir a proteção. E aí, às vezes, as pessoas ficam achando que no cão, dependendo, ou do gato, demora também, né? Então, as vacinas essenciais, elas têm a duração menor. Então, o animal tem que ser vacinado anualmente. Principalmente o animal que tem comorbidade, que é o que acontece no paciente sênior, né? Então, ele começa com o desenvolvimento de uma série de doenças. Então, o animal, às vezes, desenvolve uma diabetes, cardiopata, problema renal, problema hepático, problemas endócrinos diversos. E aí, nós temos que manter esse paciente forte, né, saudável e protegido para que ele não tenha uma doença infecciosa e pode, inclusive, vir a óbito, que são doenças muito graves, como cinomose e a parvovirose. Né? Então, independente da idade, a indicação internacional é que continue a imunização. Né? Tabata, eu também queria entrar no ponto dos nossos ectoparasitas, pulga e carrapato. Um cachorro ou um gato com esses ectoparasitas, eles também são vetores de doenças, né? Sim. Então, quais seriam os cuidados necessários que um tutor tem que ter com esses animais? As doenças, as hemoparasitoses, né, transmitidas por vetores, aí, no caso, pulga e carrapato, agora falando especialmente do carrapato, muitas das vezes não passam para a gente. Igual a gente pensa em algumas espécies de Ehrlich, algumas espécies de Babesia, que são as doenças mais comuns. Mas existem doenças que, como a febre maculosa, né, que a gente já estudou, que tem uma importância epidemiológica dentro da saúde humana, né? Todo mundo já ouviu falar na discussão com as capivaras lá da Pampulha, né? Não Aqui só também. da Pampulha, aqui a gente Eu ia teve uma perguntar, época... tem capivara Não, aqui? aqui teve Já uma solta? época que teve várias ali na Lagoa do Bovista, né? Pois é, tem que Então, tomar assim, cuidado. o que eu fiquei sabendo, inclusive com a convidada da semana passada da Marina, foi que aconteceu o seguinte, retiraram de um ponto e não fizeram um controle 100%. Adequado, só colocaram em outro ponto, né? O pessoal responsável por isso daí. Então, acaba que o problema continua ali. Você tira de um ponto focal, mas você leva para outro, e principalmente nesse ponto onde eles soltaram as capivaras, agora eu vou entrar na minha parte aqui que eu fico doido, que é silvestres, a reprodução vai continuar em massa, vai continuar reproduzindo, porque é uma área propícia para esse tipo de animal. Não vai ter predador, é uma área onde aqui tem água corrente, vai ter onde ele pastar, porque a capivara é um animal herbívoro. Então, assim, tem frutas, vai comer. É o paraíso, né? É o paraíso, elas estão no paraíso. Então, assim, você vai só aumentando a população e já cai no problema maior aí, que é a febre maculosa. Agora, olha para vocês verem. A gente conversou aqui sobre um tanto de doenças, está conversando. O Lucas falou da experiência dele com silvestres e com a Marina. O Flávio deu opinião aqui na Clínica de Pequenos. A gente percebe que não é uma atuação única. Não adianta tirar uma capivara, não adianta tirar um cão, não adianta só encolerar ou só vacinar. O controle do bem-estar humano, da saúde humana e do bem-estar animal, ele é multifatorial. Né? Então, você vai fazer um controle populacional, não é só transferir a população de um lado para o outro, né? Não, o controle populacional envolve muito mais, né? Um ponto que a gente vai discutir aqui daqui a pouco é a castração. Né? No caso então, de animais castrar, silvestres, é prevenir, não é? É castrar, é prevenir, é levar no veterinário, né? Em períodos para fazer o check-up. Então, tem todo um cuidado. Não é só uma coisa, dá só um vermífugo, dá só uma vacina, usar só a coleira, transferir a população de capivara do lugar, levar para um lugar mais afastado, né? Tudo hoje, quando a gente fala em saúde única, o movimento é integrado. Né? Então, a gente faz uma atuação interdisciplinar, e isso é muito importante, né? Principalmente para os novos veterinários que estão vindo por aí, né? Uma pergunta que o pessoal fez aqui também foi se existe um período certo para estar levando o animal no veterinário. Existe certa data, certa época do ano que tem a incidência de tal... Porque a gente tem certas épocas do ano, principalmente agora, que... Chegar no outono. Exatamente, é gripe, esse tipo de coisa. Também tem isso na medicina veterinária? Sim, nessa época de frio a gente tem maior transmissão de doenças virais, né? Assim como acontece com a medicina humana. Então, a gente
fica com medo de sinomose, da própria gripe canina, né? Sinomose é uma doença muito mais grave, né? O ideal é que a gente leve o nosso pet pelo menos uma vez ao ano para fazer os exames de rotina, né? Para avaliar a questão das vacinas necessárias que cada paciente precisa. E se o paciente tem alguma comorbidade, que é alguma doença que não tem cura, alguma doença crônica, como uma diabetes, como uma alteração renal, uma doença renal crônica, o veterinário é que vai determinar essa frequência de volta de acordo com o estadiamento de cada paciente, como que ele está se comportando diante do tratamento, né? Então, acima de tudo, você tem que ter um profissional que você confia, né? E que você tem essa dinâmica de poder conversar, de poder tirar dúvidas, para que você possa tratar do seu pet da melhor forma possível. Um animal que chega numa idade mais avançada, a partir de que idade, você fala para o pessoal de casa, ele é considerado um animal já idoso? E que cuidados que a gente tem que ter para levar a frequência, para levar no veterinário, A frequência fazer aumenta, exames, que acontece? quais seria, mudar a alimentação, Sim. que cuidado que eu deveria ter? Normalmente a gente categoriza os animais de acordo com o porte dele, né? Então não é só cão, não é só gato. Então cão, a gente tem uma variedade de raças com porte muito diferente, né? Então o paciente que de porte pequeno, ele tende a entrar na fase sênior um pouco mais velho, né? Com uma idade mais avançada. E os cães de grande porte, um pouco menos. Então, nos animais padrões, né? Um shih tzu, vamos botar aí de 6 a 7 anos ele entrando na fase sênior, e a partir daí o veterinário vai auxiliar, vai indicar para você uma visita mais frequente de acordo com as doenças ou com as alterações que ele for apresentando. Pelo menos 2 vezes ao ano, né? Okay. E aí começa as avaliações cardíacas, que a gente às vezes não faz antes, né? Todo esse cuidado. Então, em relação aos cães idosos, acho que já sanamos todas as perguntas do pessoal de casa. E agora a gente entra no ponto castração. Eu acho que é um ponto fundamental. Muita gente tem resistência, às vezes, em castrar o animal, Exatamente. não sabe. Qual que é a sua opinião em Antes relação da gente à vir com as castração? perguntas, vamos na sua opinião, como médica veterinária que atua aí na saúde pública direto, em relação à castração tanto de machos quanto fêmeas. Na minha opinião, a castração é primordial, né? Quando a gente fala em controle populacional, em controle de doenças transmissíveis, né, zoonoses, a gente tem que pensar em castração. Tanto de animal de rua que tem, né? Fica aí cruzando e tendo filhotes. A sensação para quem resgata é que fica enxugando gelo, né? Porque você resgata aqui, pare mais 2 cachorrinhas ali. E o sofrimento que esses animais perpetuam também na rua, né? Então, eu acho que a castração deveria ser, né, feita de uma maneira muito mais extensiva, né? Do que é feito. A gente sabe que o Centro de Controle de Zoonoses faz a castração, não é? Faz, um trabalho de forma gratuita. um trabalho muito importante e essencial para a gente controlar todos esses problemas que a gente está conversando. E a respeito desses cuidados da castração, tipo assim, uma fêmea não castrada, a chance dela desenvolver tumor uma de infecção, mama, né? uma infecção uterina, É né? muito maior, né? Muito então, maior, cisto de ovário. E principalmente a infecção uterina, que a gente chama de piometra, é uma emergência cirúrgica, né? Então não é uma coisa que vai desenvolver cronicamente, que você dá tempo de tratar. Então o animal, quando ele tem essa infecção, é uma emergência. Ele passa mal de manhã e de tarde tem que se levar para a mesa cirúrgica, né? Com risco de óbito por causa de sepse, né? Que é a infecção generalizada. Então, a castração, ela previne isso tudo, né? Diminui a incidência de tumor de mama, diminui a ocorrência de piometra, cisto no ovário, né? E nos machos, câncer de próstata. No macho, câncer de próstata, né? Alguns tumores da região perianal também podem ocorrer com macho idoso não castrado, e aí é importantíssimo a gente fazer essa castração. E a gente sabe que você trabalha bastante com atendimento humanizado. Eu acho que é um ponto importante para a medicina veterinária atual, para quem já está há muito tempo aí, já pensar nessa parte, inclusive para quem vai formar, por exemplo, nós dois que estamos aqui hoje. Nossos colegas. Exatamente. Escutando aí a gente, né? O pessoal da turma que está escutando. Pelo alô para a turma. O que é o atendimento humanizado, Tabata? E quais são os benefícios que, tanto para o tutor quanto para o animal, esse tipo de atendimento vai ser importante ali durante a consulta? Então, hoje o ideal, né, tanto na medicina humana quanto na veterinária, é a gente não praticar mais aquela medicina que é igual para todo mundo. A gente percebe
as individualidades do paciente e as individualidades também da família, né? Porque o paciente não vai para a gente sozinho, né? Então, às vezes, a gente tem uma restrição financeira. Às vezes, o animal tem, por exemplo, uma alergia alimentar, mas tem uma pessoa idosa em casa com uma doença como um Parkinson, que às vezes, né, tem dificuldade, esquece as orientações, acaba dando alimento que não pode. Então, o atendimento individualizado, ele contextualiza o paciente e a toda a família dele, né? Então, é carinho, é respeito, é escutar o que o tutor, o responsável tem para falar, é orientar de forma que a gente consiga tratar da melhor forma possível e não simplesmente chegar lá, põe um animal na mesa de atendimento, conversa com o paciente, com o tutor o que ele tem, tá com tal sintoma, toma aqui, prescreve ficar aquela coisa automática, exatamente, né? Tirar essa coisa que o consultório, que a clínica é um ambiente muito, sei lá, seco, né? Não tem aquela contato paciente, profissional, né? E tutor. Né? É muito mais do que... É lógico que é uma relação comercial, faz parte, né? A gente cobra por isso, recebe, mas é muito mais do que isso, né? Nós estamos trabalhando com o amor de alguém. Né? E essa conduta do veterinário é extremamente importante, inclusive para o sucesso do tratamento e para a aderência do tutor ao que a gente prescreve. Se você falar, dá esse remédio aqui, o tutor vai embora. O cachorro começa a melhorar, ele para de dar. Agora, se você senta, se você explica, precisa usar um antibiótico tantos dias para não ter resistência, depois ele voltar melhor. Eu preciso fazer esse exame para fazer diagnóstico diferencial. Tá, agora eu não tenho dinheiro, mas eu posso voltar daqui a um mês? Pode, volta. Então, a gente vai adequando a realidade de cada um. Fazer com que o tutor realmente saiba o que está fazendo. Exatamente. Né? Não ficar... Às vezes o tutor vai para casa e não sabe... Nem o que aconteceu, né? Só segue a prescrição ali, mas não sabe. Fica uma receita de bolo, né? E a gente sabe, nós temos essa experiência. Quantas vezes você foi num consultório médico, né? Para avaliar. Quando o médico conversa com você, quando ele faz o exame completo, quando ele entende, você tira suas dúvidas, não é muito mais prazeroso? Você não entende, você não segue o tratamento até o final? Então, a mesma forma tem que ser. Então, esse é o atendimento humanizado, né? É aquele carinho junto com a técnica e sempre baseado em evidência científica, igual a gente fala. E você já algum tutor apresentou, tipo, uma dificuldade extrema? Ou você vê algumas coisas, assim, que dificultam esse tipo de atendimento durante a sua rotina ali na clínica? Então, eu acho que o que mais, acho que é a realidade do país, né? O que mais dificulta o nosso atendimento hoje é a restrição financeira. Não está fácil para ninguém, né, gente? A gente sabe que as coisas são muito caras, né? E não necessariamente um atendimento humanizado também, não quero que vocês pensem isso, que tem que ser simplesmente um atendimento muito caro. Não é isso, né? Então, acho que a restrição financeira é a parte que mais dificulta o atendimento adequado para o paciente, incluindo o atendimento humanizado. Mas nada do que uma boa conversa e um cronograma, às vezes o tutor fala, olha, daqui a 30 dias, a 45 dias eu vou ter tanto de dinheiro, eu posso fazer. Você faz um cronograma junto com ele, né? E aí, quando você explica a importância, ele volta. Porque você cria uma relação ali, inclusive, de confiança, que é o que tem que ter, né? Até um certo tipo de... Eu não digo a gente ser amigo dos tutores, porque acaba que a gente tem que separar um pouquinho esse lado profissional quanto pessoal, mas acaba criando um vínculo, vamos colocar entre aspas, aí, de amizade. Né? Mas é porque dentro da amizade está a confiança, né? Então, é confiança e carinho. E não ter esse paradigma, né? Como se a gente, né, nós, médicos veterinários, estivéssemos muito distante do tutor, né, e da realidade dele. Nós estamos ali próximo. Ele precisa me falar as limitações do tratamento que ele tem naquilo para eu poder conseguir auxiliá-lo, né? E é esse tratamento que a gente deve ter, inclusive em qualquer relacionamento profissional, independente se é veterinário, se é médico, se é a pessoa que trabalha na farmácia, o tutor, ele tem um animal como membro da família, então... Muitas pessoas veem você não um tá pet ali ali só, como filho. Isso. Exato, você não tá o conceito de tratando família, qualquer um ali. O conceito de família multiespécies, né? Tem gente que deixa de ter filho para ter pra animal, ter um pet. né? E a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? E atuar da mesma forma, com esse carinho, com esse respeito, com essa ética, para poder trazer melhor para os animais, né? O bem-estar que reflete na gente diretamente. Sim. Verdade. Tabata, você teve alguma experiência que você conseguiu perceber ao longo desses anos de trabalho, quão importante é esse atendimento humanizado que você preconiza? Assim? Logo quando eu formei, há pouquíssimos anos atrás,
Na idade da pedra. Né? Olha, gente, veja bem. A gente tinha um atendimento, né? Principalmente em hospital, que às vezes a dinâmica é um pouco mais diferente do consultório, é muito mais rápido, muito mais emergência, desse distanciamento, né? Quando eu comecei a trabalhar na clínica, tive o meu estabelecimento e comecei a trabalhar com a humanização do atendimento, é fidelidade. Eu acho que, assim, os meus clientes têm uma fidelidade muito grande, um carinho muito grande para mim. Então foi assim, logo né? quando você abriu, você já pensou nesse... já deu esse clique aí. Isso, né? Ontem mesmo eu estava com uma cliente muito antiga, muito querida, que assim, quase que a gente perdeu o paciente há uns anos atrás, e hoje ela está ótima, e ela perdeu alguém da família, então chega no consultório, acaba chorando um pouco, né? A gente abraça e tudo. Eu acho que essa relação de amor e de respeito é em qualquer profissão. É isso que eu falo com os meninos, que eu falo com os alunos. A gente ter esse carinho, esse amor e respeito é fundamental para o nosso sucesso, né? A gente não tem que ser aquela pessoa séria, que não brinca, que só fala numa linguagem que as pessoas não entendem, né? Isso não funciona, não cabe mais em profissão nenhuma. Tá, certo. Alguma coisa para acrescentar, Flávio? Não, acho que... Vermífugo. Podemos não, falar, peraí, então. é porque vão vir, porque eu ia falar isso aqui agora, vão vir perguntas do pessoal de casa, mas antes da vermifugação, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso operador de mesa, tá um pouco tímido. A pergunta dele foi a seguinte: como a gente já falou de castração aqui hoje, pensando na dificuldade de várias famílias, assim, dificuldade financeira, mesmo a gente tendo a campanha gratuita do Centro de Controle de Zoonoses, é um pouquinho difícil até mesmo para algumas famílias estarem levando o seu animal nesse local. A pergunta dele foi assim: existe algum meio da gente evitar que o animal procrie e tudo mais? Exatamente, além da castração, e se não existe, ou se existir, quais são os benefícios, se tiver, e quais são os riscos? Pergunta excelente, a gente vai dar palmas para ele, né? Muita gente ainda faz uso daquelas injeções anti-cio. Muita gente né? fala vacina. Vacina anti-cio, é pior ainda, né? Não, aquelas injeções, ou, né, na fala popular, as vacinas anti-cio. Esses medicamentos são uma bomba de hormônios, fazem muito mal para as fêmeas, tanto felinos quanto caninos. Né? Pode desenvolver hiperplasia mamária, tumores e neoplasias mamárias. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente tem muito atendimento relacionado a esses efeitos colaterais. Né? Então, tem que castrar. Programe, tudo programado certinho. Liga no CCZ, no Centro de Controle de Zoonoses. Quando que vai ter vaga? Daqui a 4 meses? Marca 4 meses. Liga pro seu vizinho. Tem jeito de você me levar? Eu tenho certeza que vai ter alguém perto de você que vai poder te auxiliar. Né? Se programe. Porque realmente as injeções anti-cio, elas fazem mal, pode levar a óbito, pode levar a câncer. Então, não vale a pena o risco. A próxima pergunta aqui, essa daqui já veio do pessoal de casa que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Existe uma idade recomendada para estar fazendo a castração, tanto para a fêmea quanto para o macho? Tem que ser antes do cio, depois, tem que esperar um tempo? Como que é isso aí? Explica para a gente, por favor. Na espécie canina, a gente tem estudos que correlacionam a menor incidência de tumor de mama com a castração antes do primeiro cio. Né? Então, tem uma redução considerável na incidência desse câncer, que é o câncer mais comum na cadela. Entre o segundo e o terceiro cio, também tem uma diminuição nessa incidência, não tão proeminente como antes do primeiro cio. Né? Então, até o terceiro cio, a gente vê essa diminuição. Após isso, não tem correlação. Mas, como o Flávio falou, a gente tem o bloqueio de uma série de doenças, como a piometra, como os tumores de ovários, os cistos de ovários, que também são graves. Né? Então, se você tirou o útero e o ovário, não vai dar mais problema ali. E a gente sabe que problemas nesses órgãos são super comuns. Então, para o tumor de mama, até o terceiro cio, a gente sabe que tem influência. Depois disso, não tem. Mas para os outros, tem influência em qualquer momento que você fizer. Quanto mais cedo fizer, melhor. Não, bacana. Queria entrar no assunto da vermifugação? Bora entrar. Explica para o pessoal de casa primeiro o que é a vermifugação dos animais. A vermifugação, né, o vermífugo dos animais,
é um medicamento que vai matar, que vai controlar qualquer tipo de verme intestinal. E tem muitos desses vermes que passam pra gente, né? Tanto você lá limpando as fezes do seu animal, às vezes brincando com ele dorme na sua cama, dorme no seu sofá. Então, o contato desses locais com a região anal ali pode liberar algum ovinho, algum cisto e a gente acabar, principalmente local que tem criança, que às vezes põe a mãozinha no chão, não tem aqueles cuidados de higiene que a gente sabe que tem que ter. Então, o vermífugo ele é extremamente importante. Ele começa lá no período de gestação. Quando a cadela tem 15 dias de gestação, ela já toma uma dose de vermífugo que vai influenciar nos fetos, né? Depois que o paciente nasce, né, depois do parto, com 15 dias o filhote toma primeiro vermífugo. E aí, dependendo de cada tipo de vermífugo, de produto, nós vamos ter o controle, né? A 15 dias a segunda dose, tem alguns que têm aplicação única, né? E o reforço a cada 6 meses, ou dependendo, um animal que vai muito para parquinho, tem muito contato com outros animais, a gente diminui esse intervalo, tudo isso sob a orientação do seu veterinário de confiança. Mas é uma dica muito importante, é sempre tomar cuidado e utilizar o vermífugo da categoria que a gente chama de plus. O vermífugo plus, qualquer lugar que você for comprar o seu produto, se você chegar lá, o atendente vai saber falar. Ele pega todos os tipos de vermes. Todas as categorias. Né? E aí, os outros não pegam. Então, às vezes, você está protegido para alguns e não está para outro. Né? Então, sempre procurar dar os vermífugos do tipo plus. Mais uma pergunta do pessoal de casa, Tabata. Tabata, é um mito que a vacina nacional não é boa e que a melhor vacina é internacional? Hoje a gente não fala mais em importada e nacional, né? Porque dá uma sensação de que o que está produzindo aqui não é bom, e não é verdade, né? A questão, a gente fala de vacina ética e não ética, né? Então, antigamente, a não ética seria a nacional e a ética importada. As vacinas não éticas, né? Elas não sofrem um controle, porque elas são vendidas para profissionais que não são médicos veterinários. Então, às vezes, elas são armazenadas de forma inadequada. São vacinas que não têm estudo científico comprovando a eficácia delas. E são vacinas que são aplicadas por pessoas que não são veterinárias. E a gente sabe que a gente não aplica vacina em animal doente. Então, por exemplo, se eu resgato um paciente, um cãozinho hoje, ele não vai chegar no veterinário, vai receber dose de vacina no dia, ou pelo menos não deveria, né? A maioria das doenças ela tem uma patogenia, que é o tempo de aparecer os primeiros sinais clínicos, de 7 a 15 dias. Então, a gente avalia os animais nesse dia. Coleta o exame, faz o exame clínico, dá o vermífugo e espera esse tempo para fazer a primeira vacina. E esse cuidado que a gente tem que ter, muitas vezes o profissional que não é veterinário, ele não sabe, ele não é formado para avaliar um cão, né? Então, tem que aferir temperatura, tem que controlar a mucosa, tem que ter todo esse cuidado. E aí acaba aplicando a vacina num paciente que não está apto a receber. Né? Enquanto você estava com Covid lá, você não correu para tomar vacina, não podia. Inclusive, tem que ter um intervalo. E qual que é o risco? E se acontecer, por exemplo? Pode piorar. A pessoa leva no quadro local. do animal. Pode piorar o quadro do animal, né? Um sistema imune que está todo voltado para controlar uma doença. Você vai lá e ainda coloca um tanto de antígeno para simular um tanto de doença, né? Porque é isso que a vacina faz. Ela simula uma doença para o organismo se preparar quando vier de verdade. E aí você pode ter, inclusive, colapso do sistema imune, né? O animal pode vir a piorar. Né? Então, a diferença da vacina ética e da não ética seria nesse sentido: controle de qualidade, armazenamento, vacina tem que estar entre a 2 a 8 graus, senão ela pode perder eficácia, e aplicar somente em animal rígido, animal saudável. Mais uma pergunta, e dessa vez, não é fugindo um pouco do assunto, mas é um tipo de doença que a gente não comentou aqui ainda. Qual que é a relação da toxoplasmose com o gato? Nossa, é o mito, né? É o mito. É mais fácil você pegar toxoplasmose de uma verdura mal lavada do que você pegar do seu gato, né? Eu conto nos dedos quantas vezes que eu consegui ter diagnóstico positivo de toxoplasmose, né? Em um felino que a gente atende, né? Então, ela pode ser transmitida pelas fezes dos gatos. Mas é muito mais comum. O problema da toxo não é o felino, não é para você abandonar o seu gatinho, né? É a gente usar realmente o higiene com os nossos alimentos. Essa é a maior importância epidemiológica na transmissão da toxoplasmose. Mas como o gato é o hospedeiro definitivo, criou esse estigma em cima do felino de que ele que é o responsável principal, ou único, ou mais importante. É o vilão da história. E não é, né? Não é. Coitado do gato. Coitado do gato. E assim, é aquele negócio, ninguém
cata as fezes do felino e depois não lava a mão. É conceito básico de saúde. Ou pelo menos não deveria. Não deveria. Né? É uma Então, questão higiênica. Né? É uma questão higiênica. E assim a gente vai evitar tanto a toxoplasmose quanto uma série de outras doenças. Lavar bem os alimentos. Quando a gente recolher as fezes dos nossos animais, utilizar uma sacolinha, depois lavar bem a mão, né? Não deixar a criança perto. Né? É importantíssimo. A gente sabe que a imunidade da criança está em construção. Então, ficar atento para esse espaço. O gato não é o vilão. Por hoje, encerramos as perguntas. Fim, né? Não chegaram mais perguntas durante o nosso programa ao vivo. Tabata, gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado o convite de participar da entrevista. Gostaria novamente de estar agradecendo o pessoal da Rádio Câmara 103,5 e da TV Câmara Canal 11.2, que estão cedendo o espaço aqui pra gente. O presidente da Câmara, o Caio Valassi, que lutou pra gente conseguir acreditou nesse projeto. Que acreditou nesse projeto, que conseguiu esse espaço aqui pra gente. No mais, e isso obrigado. faz parte do atendimento humanizado, você levar informação para a população. Vocês estão de parabéns. A gente ficaria aqui mais muito uma hora, orgulhosa. Se pudesse, a gente ficava mais uma hora conversando. Espero que o pessoal de casa tenha pegado. E qualquer coisa manda dúvida, né? Que vocês respondem. Manda dúvida que a gente responde. Instagram. A gente vou só mencionar rapidinho aqui, para os próximos programas também. Caso o pessoal de casa queira fazer perguntas para os profissionais que estão vindo aqui, o Instagram nosso é @podvetpodcast. Então, só procurar lá, pode mandar perguntas. Se a gente não souber responder, a gente chama um profissional aqui e a gente vai fazer a entrevista. Gostaria de mandar um abraço para todo mundo que participou, o pessoal de um grupo de amigos aqui, bem conhecidos meus, que é o pessoal do Confraria, que estava perguntando, inclusive a pergunta da toxoplasmose surgiu deles. E agradecer os ouvintes de casa que acompanham a Rádio Câmara. Muito obrigada, gente. Adorei, viu? Prazer foi nosso estar com você aqui hoje, tá? Muito obrigado. Rádio Câmara.